Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 875 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado. E este é o último dia do Novo Testamento. O último dia que encerra, que conclui aqui o livro de Apocalipse. Uau! Eu estou aqui super feliz, até um pouco emocionado por este dia tão maravilhoso, né? Porque Deus é aquele que termina a boa obra, né? Tudo aquilo que Deus começa nas nossas vidas, Ele quer terminar, só depende de nós. E graças a Deus, literalmente, Espírito Santo, a graça dele que me alcançou hoje, estou aqui concluindo, em nome de Jesus, este projeto, pelo menos a parte do Novo Testamento. E lógico, e o próximo vai ser o quê? Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, que vai ser também incrível. Eu estava aqui na minha oração, pedindo a Deus força, disciplina, determinação para que eu possa concluir o Antigo Testamento no mesmo prazo que eu concluí o Novo Testamento. E isso é um grande desafio, porque o Antigo é 3 vezes maior do que o Novo. Então eu vou ter que imprimir aí um ritmo 3 vezes maior, né? Foram 8 anos de Novo Testamento e eu quero também aqui, a minha meta é que em 8 anos, 2033, a Bíblia esteja completamente estudada, o projeto esteja encerrando aí todos esses livros maravilhosos, né? Que foram 27 agora aqui no Novo Testamento e vão ser 39 no Antigo Testamento. Livros alguns bem grandes, né? Como Isaías, Jeremias, Salmos, 150 capítulos, né? Onde tem Salmo 119, que são 179 versículos. Então vai ser um grande desafio, uma grande alegria estar nessa jornada com você. Espero que você esteja comigo também nessa jornada. Chame outras pessoas para estarem conosco nessa jornada de crescimento, de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos para o estudo de hoje? Olha só, a partir do versículo 18 do capítulo 22 de Apocalipse, que é o último capítulo, até o versículo 21. São 4 versículos poderosos que diz assim: Eu, João, aquele que recebeu toda essa revelação através do anjo que Jesus enviou, eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Está se referindo ao livro de Apocalipse, Revelação, em inglês. Se alguma pessoa acrescentar a elas, ou seja, as palavras proféticas deste livro, se alguma pessoa acrescentar às palavras proféticas deste livro alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela, ao castigo desta pessoa que acrescentar, as pragas descritas neste livro. Olha, e são muitas pragas. Lembra aí das 7 trombetas, as 7 taças, lembra daí de tanta coisa que vai acontecer. O próprio Jesus falou que se Deus não tivesse abreviado esse tempo, nem os próprios escolhidos conseguiriam suportar. Então, são castigos terríveis. Então, se alguém acrescentar alguma coisa às palavras proféticas deste livro, Deus acrescentará ao castigo desta pessoa as pragas descritas neste livro. Uau! Então, isso nos traz um grande temor a Deus, para que não acrescentemos nada àquilo que Ele já revelou. Lembra, eu gosto de citar sempre o versículo
29 de Deuteronômio 29, né? Capítulo 29, versículo 29, diz: aquilo que é revelado pertence ao homem, o que é encoberto pertence a Deus. E muitas vezes o homem, no anseio, na ansiedade de querer entender, ou de querer saber de todas as coisas, começa a falar besteiras, começa a acrescentar coisas, interpretações que na verdade somam a tudo aquilo que Deus já revelou aqui. Por isso que quando eu comecei esse livro, eu falei, gente, nós vamos nos ater às palavras do livro. Nós vamos estar aqui lendo o livro e trazendo aquilo que está aqui no livro. E trazendo reflexões sobre aquilo que está aqui no livro. Então isso é muito importante para que não recebamos algum castigo por ter acrescentado coisas àquilo que já é o suficiente para mim e para você. É a revelação de Jesus através do anjo que ele enviou para João. Amém? Então temos que ter muito, muito zelo com a leitura deste livro, com essas palavras proféticas e reveladoras deste livro. Amém? E no versículo 19 fala uma outra coisa também, que é muito importante. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, ou seja, retirar alguma coisa que está aqui, Deus tirará dessa pessoa, as bênçãos descritas neste livro. E são muitas bênçãos que estão descritas neste livro. Tá? E aí ele explica, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida, ou seja, a vida eterna, e também a sua parte da cidade santa, ou seja, o milênio. Tá? Então, se você retirar, ou se você ocultar, ou não anunciar, ou não ler, ou simplesmente você vai ficar de fora da cidade santa, do milênio, e você não vai ter acesso à fruta da árvore da vida, ou seja, não vai ter acesso à eternidade. Então é importante que nós possamos anunciar toda a revelação deste livro, e não apenas uma parte, ou que não retiremos, né? Ou que não preguemos, quando formos pregar, não, vou pregar só o que é conveniente, tá? Não, devemos anunciar tudo, e não devemos retirar nenhuma palavra profética deste livro. Amém? Também temos que ter muito temor a isso. Olha aí. Senão essa pessoa que retirar, Deus vai retirar também as bênçãos descritas neste livro. Este livro não é só um livro de castigos, livros de coisas ruins, não. Nós já lemos aqui, quantas vezes lemos coisas maravilhosas aqui no livro de Apocalipse. O que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso, é o que Ele quer para nós. Mas para aquelas pessoas que viram as costas, para aquelas pessoas que não aceitam Jesus, que não querem viver uma vida conforme Ele tem orientado, essas pessoas não vão estar com Ele, simplesmente por uma mera e simples escolha dela. Amém? Tudo é questão de escolha. Versículo 20. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Quem dá testemunho? Jesus. Então, aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Olha aí, com essa fala de Jesus, nós contamos aqui 3 vezes onde Jesus fala: eu venho logo. No versículo 12 ele disse assim: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito, né? Isso foi no versículo 12. E no versículo... Calma aí, venho logo, E tem uma outra parte aqui que ele fala: eu venho logo. Perdão. No versículo 7, ele diz: escutem de Jesus, eu venho logo, felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Ou seja, no versículo 7 ele falou: eu venho logo. No versículo 12 ele falou: eu venho logo.
E agora no versículo 20, ele fala novamente: certamente venho logo. E ele ainda coloca um certamente antes. E o povo de Deus diz o quê? Amém. É que está escrito aqui, amém. Assim seja, vem, Senhor Jesus. Então você que faz parte aí do povo de Deus, diz aí amém também. Diz aí amém, vem, Senhor Jesus. Vamos lá comigo? Amém, vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo, eu certamente venho logo. Jesus está falando, repetindo novamente. Tá? 3 vezes em um capítulo ele fala que vem logo. Então devemos estar preparados para a volta de Jesus, que será o maior evento de toda a história da humanidade. Está muito, muito próximo. Cada dia que passa está muito mais próximo. O tempo está se abreviando, as coisas estão acelerando. Então é isso, pessoal. Vamos estar atentos, amém? E para fechar, o último versículo da Bíblia. Versículo 21 de Apocalipse 22. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? E que a graça do Senhor Jesus esteja com você. E que a graça do Senhor Jesus esteja comigo. A graça, o favor imerecido. Amém? E que possamos aceitar esse favor, receber esse favor, escolher por ter Jesus como nossa referência, como nosso modelo, como a luz para os nossos pés, como o pão que nos alimenta, o verbo que se fez carne, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, a porta na qual as ovelhas entram para o aprisco, para estarem protegidas, o caminho, a verdade e a vida, a ressurreição, a videira verdadeira. Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Senhor Jesus, Tu és o Todo-Poderoso. Tu és aquele que era e que há de vir. Tu és o famoso descendente de Davi. Tu és a estrela da manhã. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá. Tu és o Cordeiro Santo que tira o nosso pecado, o Cordeiro que veio para morrer por nós. Tu és o advogado fiel, Tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tu és bom, justo e fiel. Tu és a razão da nossa existência. Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que esta revelação que lemos, que este livro profético esteja em nossos corações, na nossa mente, que estejamos preparados como as 5 virgens prudentes, que possamos entrar para a festa, para as bodas, que possamos reinar contigo no milênio, que estejamos preparados, que não tenhamos medo daquilo que há de vir, pois temos a Ti, confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Deus. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Espírito Santo. Amém? Então é isso, amigos. Que honra, que privilégio estar com você. Que estejamos juntos no milênio, que estejamos juntos nas bodas, que estejamos juntos por toda a eternidade com Jesus. Amém? Então é isso, amigos. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Um beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.